Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. O meu nome é Rogério Santos. Eu sou Tatiana Coaraci. E ambos somos engenheiros de segurança do trabalho, atuamos com perícias judiciais e assistência técnica, em perícias de insalubridade, periculosidade, ergonômica, acidente, entre outras. Nesse vídeo, vamos trazer um pouquinho as principais perguntas que as pessoas fazem em nossas redes sociais e tirar a sua dúvida. Mas antes, se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para receber sempre as notificações. Coloca o joinha se você gosta desse tipo de vídeo. E a primeira pergunta é a seguinte: quem pode atuar como perito judicial nas perícias de insalubridade e periculosidade? Bom, como perito judicial oficial, né, determinado pelo juízo, só engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, no caso das perícias aí de insalubridade e periculosidade. Então, só existe essa abertura aí dentro da legislação para atuação como perito oficial por parte do juízo, né? Então, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, correto, Rogério? Exatamente. Já para assistência técnica é um pouquinho diferente. O técnico de segurança, até mesmo o advogado, ele pode estar atuando como assistente técnico. O tecnólogo de segurança, tem várias atividades aí que podem estar acompanhando e atuando como assistente técnico, ok? A segunda pergunta é: quais os tipos e segmentos que são designadas as perícias de insalubridade e periculosidade? Tá, é uma pergunta bem interessante, as pessoas são bem curiosas e não sabem. Muitas vezes elas acham que só na indústria ou alguns tipos de segmento que tem tipo de perícia. Certo, Tatiana? Mas são vários os segmentos, né? Não, vários. Na verdade, assim, qualquer empregado que se ache no direito aí de acordo com a legislação vigente, né, da parte de segurança do trabalho, já que a gente está falando da parte de insalubridade e periculosidade, pode fazer o pedido. Então, é muito comum os advogados, inclusive, pedirem tanto questões de insalubridade e periculosidade de empregados que nem estão expostos à condição de insalubridade e periculosidade. Por quê? Porque eles não são detentores da parte do conhecimento da parte técnica, e sim da parte jurídica e legal da coisa. Então, eles podem sim fazer esse pedido. Por isso que o perito vai até o local para ver se tem pertinência a esse pedido ou não com relação à insalubridade e periculosidade. E aí, seguindo até essa questão com o geral, então aonde isso pode acontecer? Em qualquer empresa. Tá? Dentro de indústria, onde você tem diversos riscos, dentro de lojas, parte comercial, shopping, farmácias, faculdades, qualquer ramo de atividade, qualquer grau de risco. Assim, às vezes você vai imaginar que isso está atrelado só à indústria e a riscos pesados. Não, isso a gente encontra em tudo aí no mercado. Exatamente, Todas é as verdade. áreas. Às vezes a pessoa fica em dúvida: tem perícia na minha região, na minha cidade? Com certeza vai ter, porque na sua cidade tem padaria, na sua cidade tem oficina mecânica, na sua cidade tem mercado. É muito comum perícias nesses locais, né? A gente acaba achando que é só na indústria, né? Onde essas grandes empresas têm uma série de condições de insalubridade ou até de periculosidade, mas não é bem assim. Na realidade, em qualquer tipo de segmento, é muito comum. Eu mesmo já fiz perícia até em delegacia, para vocês terem uma ideia, os mais variados ramos e segmentos, tá? E atividades. E eu acho que por isso que, inclusive, me fascina tanto a perícia, porque cada dia é um dia diferente dentro da perícia judicial. E realmente, né, quando você não conhece o universo das perícias, é uma pergunta que a gente acaba se deparando, né? Mas onde é que tem? Será que tem muito dessas perícias, né, de insalubridade, periculosidade, uma vez que precisa ter risco? Não, então tem todo e qualquer tipo de ramo. E é óbvio que isso aí vai ser muito de acordo com a região onde a pessoa vai atuar, né, Rogério? Sim. Vai ter regiões do interior onde tem mais proximidade com trabalhos agrícolas, fazenda, plantação, criação de gado, dentre outros, assim. Então, vai ser bem regional mesmo. Então,
geralmente em determinadas regiões vai ter mais perícias em fábricas de determinados ramos, então é bem nichado mesmo, mas assim, tem perícia para todo tipo de profissional e para todas as regiões. E o mais interessante para quem é da área de saúde e segurança do trabalho, né? Ou seja, técnico de segurança, engenheiro de segurança, que atua nesse segmento, uma diferença que é interessante, você de repente que está acostumado com PPRA e agora com PGR que entrou em vigor, né? E de repente essa empresa te contrata uma vez por ano para fazer um trabalho, já no caso das perícias é diferente. Dependendo do tipo de empresa, ou tamanho da empresa principalmente, às vezes você vai várias vezes no ano. É muito comum eu como perito judicial ir muitas vezes no ano numa única empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa, às vezes você está todos os meses lá dentro dessa empresa fazendo perícias judiciais, conforme a designação do juízo. Então, a diferença ela é grande, né, se você comparado com as vezes que de repente você vai numa empresa para fazer um documento na parte de assessoria de segurança, de consultoria de segurança, ok? Bom, legal esse comentário que você está fazendo, Rogério, porque pode ser que muitas pessoas não saibam, mas as perícias de insalubridade, os pedidos de perícias de insalubridade e periculosidade estão inseridos dentro de um processo trabalhista. Então, dentro do processo trabalhista, quando o advogado vai fazer os pedidos, a insalubridade e a periculosidade é um complemento dos pedidos que aquele autor está pedindo na saída da empresa. Então, ele pode estar reclamando, por exemplo, horas extras, trabalhou mais, recebeu menos, diferença salarial, danos morais por algum motivo, enfim, ele pleiteia ali alguns outros direitos trabalhistas e dentro desse combo do processo trabalhista ali, o advogado insere a questão da insalubridade e periculosidade. Tá? Muitas vezes é bem comum também estar o processo, a parte médica ali, que também vai demandar uma outra perícia, que é a perícia médica, que vai sim ser obrigatoriamente feita por um médico do trabalho, né? Enfim, mas tudo isso está inserido ali dentro desse processo. E antes de ir para a próxima pergunta, se você quiser saber mais sobre perícias de insalubridade, periculosidade, entender como que funciona e até mesmo fazer perícias judiciais nesse segmento, nós temos um curso, o curso de capacitação para peritos judiciais e assistentes técnicos de insalubridade e periculosidade. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição e caso você tenha curiosidade, você pode entrar lá para conhecer mais. Inclusive, nós temos uma aula nesse link gratuita de quase 1 hora, onde você pode tirar mais ainda suas dúvidas. Partindo para a próxima pergunta, preciso ter equipamentos de avaliação para a perícia de insalubridade e periculosidade? Então, é uma pergunta que nos fazem muito, né, nas nossas redes sociais, se eu preciso ter equipamento. Eu diria para você que no caso do assistente técnico, mais de 90% dos assistentes, eles não vão com equipamento nenhum para fazer perícia e conseguem fazer a perícia. Eu, pelo menos, eu particularmente, quando estou como assistente técnico, eu gosto de estar pelo menos com um dosímetro de ruído, tá? Um audiodosímetro de ruído, para mim, muitas vezes ele me ajudou para poder estar ali verificando se o perito judicial ele realmente está fazendo da forma correta e se está batendo com a avaliação dele. Principalmente quando eu vejo que o equipamento desse profissional, desse perito designado pelo juízo, é um equipamento que de repente não gera tanta confiabilidade, ou eu não sei se está calibrado, e aí eu utilizo o meu equipamento também nessa avaliação. Mas é muito comum os assistentes técnicos estar acompanhando a perícia sem nenhum tipo de equipamento, né? Mesmo porque ele já tem todas muitas vezes ele já está com as documentações do cliente e ele já consegue ver ali as avaliações levantadas na empresa e tem já um parâmetro para poder estar fazendo a defesa junto ao seu cliente. Concorda, Tatiana, com isso? Eu concordo, e geralmente que eu complemento, né, para quem pergunta com relação a essas dúvidas, para a perícia judicial mesmo, né? O pessoal fala, mas se eu não tiver nenhum equipamento, eu consigo iniciar a perícia judicial? Consegue, mas de repente o custo não vai sair tão interessante, porque pelo menos, no caso, falando do perito judicial,
você é obrigado ali a fazer a avaliação quantitativa do ruído, fazer a avaliação quantitativa do calor, caso haja, né, esses agentes aí no cenário de risco. Por quê? Porque são avaliações quantitativas. Então, se você falar que não tem e não medir, não colocar, não mensurar isso no laudo, pode ter algum tipo de observação ali por parte pelas partes, né, na impugnação do laudo, enfim. O meu comentário é sobre o assistente técnico, tá? O perito judicial, obrigatoriamente, ele tem que ter pelo menos o de ruído e o de calor, né? O termômetro de globo para avaliação do IBTG, sem dúvida nenhuma. Pelo menos esses dois, tá? Se tiver o de vibração, ajuda muito. Mas como a vibração é um equipamento muito caro, a grande maioria dos peritos judiciais ou simplesmente não avalia esse agente e coloca lá a observação no laudo para poder ter um valor de honorários para poder realizar aquela determinada avaliação, ou ele mesmo já aluga o equipamento, faz a avaliação quando necessário, né, para poder ali o juízo ter a informação e as partes fazerem as suas defesas conforme o que foi colocado no laudo pericial. Então, já o caso do perito judicial tem que ter, na minha visão, no mínimo, um equipamento para avaliação de ruído, tá? Ou um audiodosímetro, ou até mesmo um sonômetro, né? Um decibelímetro, como queira, e um termômetro de globo para avaliação de BOTG. Pelo menos esses dois, na minha opinião. Eu faria um complemento com relação à parte de vibração, que eu acho importante. Vamos supor, você como perito vai pegar aí um motorista para poder fazer a avaliação, né? Eu acho que assim, você pode fazer, igual o Rogério fazer, a locação desse equipamento, uma vez que o equipamento é caro. É óbvio que muitos peritos optam por comprar, porque tem muitas perícias ali na sua região, acabam fazendo muitas perícias que envolvem ali a vibração. Então, economicamente, financeiramente, vale mais a pena adquirir um equipamento, uma vez que você está fazendo tantas perícias, né? Todo mundo vai saber quando chegar essa hora. Se eu estou ganhando e vale a pena, eu não vou mais fazer a locação desse equipamento, eu vou ter esse equipamento aqui, enfim. Perfeito. Agora, se você faz vez ou outra a avaliação de vibração, então economicamente não é interessante você ter isso parado dentro do escritório, porque demanda calibração, enfim, uma série de outros custos. Então, você pode fazer a locação. Você pode, quando chegar nessa questão, e se você não soubesse que tinha vibração, você pode concluir que não foi possível fazer a vibração, porque você precisa de um custo X para poder fazer a alocação desse equipamento, enfim. Agora, o perito sabe de antemão quando tem vibração. É difícil você fazer um motorista e não avaliar a vibração. Então, obrigatoriamente, um motorista, o perito sabe que ele vai avaliar o ruído, ele vai avaliar o calor e ele vai avaliar a vibração. A vibração, ela é quantitativa. Então, de cara, se você receber um processo e você não tiver meios de fazer essa quantificação de vibração, então o ideal é que você nem pegue esse processo. De repente, você devolva para o juiz para não ficar mal visto frente à vara. Porque você concluir que não fez avaliação de vibração porque você não sabia, não é bem assim. Então, quando você pega o processo, você já sabe que se trata de um motorista. E dificilmente um motorista você não tem que fazer avaliação de vibração. Não é isso, Rogério? Exato. Eu, pelo menos, vejo por esse lado. Então, acho que tem que ter, primeira coisa, a responsabilidade frente ao trabalho que está sendo feito. Aí vai depender muito da região, né? Que nem a Tatiana falou. Tem regiões que você vai precisar mais de um equipamento como esse e tem outras regiões que você vai utilizar raramente um equipamento desse. Então vai depender muito da região, né? E aí eu concordo, sem dúvida nenhuma. Se você usa muito esporadicamente, vale mais a pena alugar. Se é um local, uma região que você usa constantemente, esse equipamento se paga com os honorários da perícia de uma forma muito rápida, tá? Então vai depender muito isso aí de cada região que você está do país, ok? Tranquilo? Então, indo para a próxima pergunta, uma pergunta bem importante, né? Nós estamos falando de perito judicial, de assistente técnico. E aí, qual que é a diferença do perito judicial e qual a diferença referente ao assistente técnico? Como que funciona isso, Tatiana?
Bom, de modo bem simples, o perito judicial, a gente está falando aqui das perícias de insalubridade e periculosidade, as outras também, mas o perito judicial é aquele que é designado pelo juízo, tá? Então, o juízo determina ali um perito, que é um profissional da sua confiança, e vai designar ele para aquela determinada perícia. Então, esse é o perito judicial. O assistente técnico, ele vai ser um contratado pelas partes. Ele pode tanto ser contratado pelo autor, quanto pode ser contratado pela reclamada, uma vez que todas as partes têm direito ali à defesa. Então, o assistente técnico, ele vai atuar na defesa das partes. Ele também é um perito, ele é chamado assistente técnico, mas ele está atuando na entrega ali do parecer técnico, como assistente técnico para fazer a defesa da parte que o contratou. Perfeito. Basicamente isso. Perfeito. Um ponto importante que todo mundo tem dúvida, o perito judicial, ele é designado pelo juízo, ele não é concursado, tá? Ele é designado pelo juízo e naquele momento, a partir daquele momento, ele vira perito judicial para poder fazer uma avaliação, no caso que nós estamos falando de insalubridade ou periculosidade, realizar a diligência e posteriormente elaborar o seu laudo, entregar ao juízo, né? Peticionar nos autos do processo, né? no sistema eletrônico, que é o PJE, onde ele vai disponibilizar para as partes se manifestarem e o juízo também ter o resultado do laudo que ele foi avaliar, ou seja, do pedido que ele foi avaliar, né? No caso, nós estamos falando de insalubridade e periculosidade. Então, novamente, pessoal, o perito judicial, ele não é concursado, tá? Ele é designado. Para ser perito judicial, como que nem nós falamos em perguntas anteriores, ele precisa ser ou engenheiro de segurança do trabalho, né, para essas perícias relacionadas à insalubridade e periculosidade, ou o médico do trabalho. Quem pode participar da diligência pericial? Tá, eu sou perito judicial, agendei uma data, né, nos autos do processo, comuniquei através de e-mail. E aí, vamos lá para a perícia, quem pode participar da diligência? O pessoal pergunta bastante também, né? Pessoal de recursos humanos, que normalmente recebe os peritos judiciais nas empresas, nas organizações, e sempre estão perguntaram bastante, a gente trouxe aqui para discutir com vocês, para explicar para vocês como é que funciona. E aí, Tatiana, quem pode? Todo mundo pode participar? Quem pode, quem não pode? Como que funciona normalmente? O que é mais habitual? Normalmente, quem vai participar ali da diligência pericial, igual como o Rogério falou, o perito judicial, ele não é um funcionário público, ele é um designado ali pelo juízo, né? Então, ele geralmente vai fazer o agendamento aí das perícias. O agendamento também pode ser feito pela vara, vai depender das varas, né? A gente tem muitas varas aí espalhadas pelo Brasil, enfim, tem vários tipos de organização, mas no geral o perito vai ficar ali com a agenda, ele vai fazer o agendamento e ele vai marcar a perícia. Para quem que ele vai avisar? Ele vai avisar ali o reclamante, que é através do seu advogado, que é o mais comum, e a reclamada através do advogado da reclamada. Quando tem fácil ali o acesso do telefone do assistente técnico ali por parte da reclamada ou do reclamante, enfim, o perito também pode avisar ali através do e-mail que dia que vai acontecer aquela perícia e avisar essas partes. Tá, então ele fez o agendamento oficialmente com essas pessoas. Quem vai participar dessa perícia lá no dia da diligência pericial, além dessas pessoas, então pode ir ali os advogados das partes, tá? Pode ir um representante do RH, pode ir um representante do SESMIT. Quantas pessoas a reclamada quiser colocar ali para representar essa questão que seja importante ali no processo para explicar, para fazer o seu processo de defesa ali na diligência pericial, é permitido sim, tá? Então, todas essas pessoas que vão participar e que a defesa considera importante ali por parte da reclamada, podem sim participar da perícia.
No caso do reclamante, geralmente é o reclamante e seu advogado. Também tem alguns locais, tá, que não é permitido aí a entrada dos advogados, mas vai depender de algumas varas e geralmente o juiz deixa isso anotado em ata, né, Rogério? Então, sempre que a gente fala de justiça, principalmente justiça do trabalho e vara, sempre vai ter as nuances e as diferenças. E à medida que estiver atuando como perito judicial e com bastante varas, a gente vai vendo a diferença de uma vara para outra, muda, a legislação é a mesma, mas a organização e o despacho das varas são diferentes. A gente brinca que dependendo da região do país, realmente o país é grande, né, continental, como todos sabemos, então tem muitas nuances, diferenças de região para região do país. E aí você vai se habituando conforme você vai fazendo as perícias. Que nem a Tatiana falou, o mais comum, a ata que ela fala é a ata de audiência, né? Tem uma audiência, então as partes e seus advogados, onde o juiz determina, né, quem pode acompanhar na perícia. Aí normalmente coloca o advogado, além do reclamante, o seu advogado, tá? Mas por isso que é importante sempre olhar como que está essa ata de audiência, ok? E aí ela dá sempre um balizador aí, né? O juiz coloca o detalhamento ali. Então, a ata de audiência realmente é um documento importante para você saber como que você vai proceder. Lembrando que nem a Tatiana falou, vão estar todas aquelas partes lá. Cada perito judicial, e aí dependendo também da região, tem uma forma de trabalhar. E normalmente ali, ele é o organizador, né? Ele é o dono dessa hora, de como vai ser realizado a perícia. Então ele vai passar todos os detalhes, como se falam primeiro a reclamada ou o reclamante, normalmente coloca o reclamante para falar primeiro, depois coloca a reclamada, quem vai participar, se todos participam naquele primeiro momento, ou se a reclamada de repente tem preposto para poder, ou melhor, tem paradigma para poder ouvir. E aí o perito judicial nesse momento vai falar em que momento ele vai poder falar. Então tem todos esses detalhes, né? Não é importante agora para a gente explicar, isso aí seria um outro vídeo, daria só um outro vídeo só relacionado à diligência pericial. Mas aqui em linhas gerais, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona, e como teve muitas perguntas nesse sentido nas nossas redes sociais, então a gente resolveu trazer aqui para vocês. Tá bom? O assistente técnico tem os mesmos direitos do perito judicial frente à perícia? Logo que a gente está falando de diligência, estamos falando dessa reunião que tem, essa pré-reunião antes da vistoria, né? Como é que funciona? O assistente técnico tem as mesmas prerrogativas? Então, essa dúvida é recorrente, principalmente para os assistentes técnicos que estão entrando aí na perícia, né? Mas, assim... certamente o assistente técnico, isso de acordo com a legislação vigente, está descrito inclusive no CPC, o assistente técnico tem as mesmas prerrogativas do perito judicial. Qual que é a diferença? O perito judicial, como o Rogério acabou de falar, ele é o coordenador dos trabalhos periciais. E precisa ter isso na diligência pericial, que é meio tumultuado. E como o perito está ali para poder levantar um laudo, pegar ambas as partes e laudar isso, ele precisa ter um certo ordenamento, e cada pessoa vai conseguir fazer essa ordem. Quem fala primeiro, o que fala, ele vai ter que tirar as dúvidas dele, enfim. Tá? Então, o perito está ali para coordenar os trabalhos técnicos, mas o perito não pode cercear os trabalhos do assistente técnico, como a gente vê às vezes Perfeito. Aí no mercado. Né? O assistente técnico, ele é um perito da parte que o contratou. É óbvio que o assistente técnico também não pode confundir, ele tem que saber que o perito está ali para organizar. Então, tudo que ele queira fazer e falar, ele tem sempre que pedir a autorização ali, a permissão do mediador, que é, no caso, o perito judicial. Mas ele pode sim, pode tirar a fotografia, pode sim fazer avaliação quantitativa, pode sim conversar com o autor, pode sim conversar com o paradigma. Óbvio, tudo isso
sempre perguntando para o perito qual é a ordem, posso falar agora, posso falar depois, enfim. Porque, infelizmente, alguns peritos acabam confundindo e falam que o assistente técnico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não é bem assim. A gente tem isso muito bem descrito no CPC para que não deixe dúvida para ninguém. É óbvio, e repito, sempre com educação e organização, ambas as partes, tanto o assistente técnico quanto o perito judicial, vão conseguir fazer o seu trabalho igualmente, né? O assistente técnico, ele também tem que preparar um parecer, né? Ele também precisa de informações, ele precisa ali conseguir fazer o trabalho dele. Tem peritos judiciais que deixa para o assistente fazer a pergunta diretamente para uma das partes, ou ele às vezes prefere, dependendo do perito, que centralize nele e ele refaz a pergunta conforme colocado pelo assistente, mas ele tem sim que deixar, né, ou o momento, ou acertar o momento que ele pode estar fazendo o seu trabalho e fazendo as suas intervenções também, sem dúvida nenhuma, como a Tatiana mesmo comentou, ok? Vamos lá, indo para a próxima pergunta. Boa pergunta, tá? As pessoas têm muitas dúvidas mesmo. Existe diferença entre os honorários do perito judicial e do assistente técnico? E aí, Tatiana? Tem ou não? O perito judicial ganha mais? O assistente técnico ganha mais? Quem ganha mais? Tá? Eu vou falar aqui a minha linha de raciocínio. A Tatiana, depois, se ela quiser, ela pode concluir. Sim. Pode ser, Tatiana? Pode. Então, vamos lá. Na realidade, os honorários são muito similares, são muito parecidos, tá? Tem um range aí, dependendo da região do país, mas eles são muito parecidos, tá? Tanto o assistente técnico quanto o perito judicial. Eu já vi casos que o assistente técnico ganha até mais que o perito judicial e já vi casos que o perito judicial, dependendo do processo, ganha mais do que o assistente técnico. Mas a diferença é muito próximo ali. É isso, né, Tatiana? Você tem visto esse tipo de situação também? A gente, como tem acesso, né, aos honorários, o perito judicial, no processo, ele coloca lá os valores e muitas vezes a gente tem a informação quanto que foi designado pelo juízo, e nós somos peritos judiciais também, tem as nossas situações como peritos judiciais, então na realidade a gente acaba tendo sempre acesso a esses valores. Eu acho assim, só para a gente explicar, para quem não está muito habituado com a questão, né? O perito judicial, ele vai receber de quem? Uma vez que ele foi designado pela justiça, pelo juízo ali, ele vai receber da Justiça do Trabalho, né? E o assistente técnico, de quem ele vai receber? Ele vai receber diretamente da parte que o contratou. Então, esse receber da parte que o contratou o assistente é infinitamente mais simples e mais rápida do que o recebimento do perito judicial. Certo, Rogério? Certo. Então, acho que a primeira coisa, e não falando primeiramente em valores, e forma de recebimento, o técnico recebe mais rápido, porque ele foi contratado pelas partes, então geralmente ele vai receber antes que o perito judicial, que recebe da Justiça do Trabalho, que demanda de um tempo, que demanda de um processo, geralmente, para ele receber. Então, acho que esse é um parâmetro, só para a gente poder separar essa questão. Né? Lembrando que essa questão da Justiça do Trabalho, que a Tatiana falou, que recebe pela Justiça do Trabalho, normalmente quem paga os honorários do perito judicial é quem perdeu a ação, sendo bem direto e objetivo. Agora, tem algumas situações, você encontra muito, que o reclamante, por exemplo, alega que não tem condição de pagar o perito judicial. Aí, nesses casos, o juiz ele pode determinar que seja a Justiça do Trabalho que realmente arque com esses honorários, tá? Então, tem essa diferença. Mas, como eu falei, isso daria um outro vídeo e não é o tema principal aqui desse vídeo. O que a gente quer aqui é só esclarecer a maioria das dúvidas, né? E de linhas gerais seria isso. Então, a Tatiana, de forma correta, ela falou que demora um pouquinho mais, porque demanda o encerramento de um processo e a designação de quem vai pagar o perito judicial, né, quando você está fazendo como perito judicial. Já o assistente técnico, normalmente, ele recebe de uma forma bem mais rápida, né, ele que determina junto com a parte
Normalmente, no nosso caso aqui pelo menos, em um mês a gente já recebeu o valor integral da perícia assistencial que a gente está fazendo ou que foi designada para nós, tá? Então, como a Tatiana falou, tem essas diferenças, né, do perito judicial e do assistente técnico, diferenças do recebimento dos honorários. E se você acha esse assunto interessante e gostaria de ver mais vídeos sobre esse tema, coloca aqui nos comentários que quem sabe a gente pode estar criando aí um vídeo só sobre esse assunto. Tem alguns temas aqui dessas perguntas, né, que foram realizadas pela pessoal na rede social, que sem dúvida daria um vídeo único só para esse determinado assunto. Vamos para a última pergunta, e a última pergunta é a seguinte: aproveitando o gancho dos honorários, né, atuar como perito judicial ou assistente técnico? Que é mais vantajoso? Depende. Depende do quê? Depende da sua disponibilidade. Por que eu digo depende da sua disponibilidade? Digamos que você, de repente, você já atua, é registrado, trabalha com carteira assinada, está no SESMIT. De repente você tem algumas horas por dia ou um dia na semana. Então, nesse caso, eu acho mais interessante como perito judicial, tá? Porque aí você tem a vantagem de escolher o dia e você agendar suas perícias, tá? Eu, particularmente, quando vou fazer perícia judicial, eu costumo marcar o máximo de perícias que eu posso, tá? No mínimo 3, 4 perícias no mesmo dia, porque isso me ajuda, né? A logística fica melhor para mim. Eu faço várias perícias, depois eu preparo os laudos no escritório, tá? Então, quando eu faço o agendamento, eu marco 3, 4, 5, às vezes 6, dependendo do tipo de perícia. Às vezes são perícias mais simples, eu sei quanto tempo que eu vou gastar ali, já tenho essa noção, essa experiência, e aí marco várias perícias no mesmo dia. Já o assistente técnico, ele fica à mercê da agenda do perito judicial. Ou seja, a partir do momento que ele trabalha para várias empresas, né, várias reclamadas ou vários reclamantes ou escritórios de advocacia, ele fica aguardando o agendamento feito pelo perito judicial. E aí ele tem que atender aquela data e aí acompanhar a perícia. Então, para quem já tem uma outra atividade, fica mais difícil. Essa é uma situação para quem já é registrado. Para a pessoa que quer trabalhar única e exclusivamente ou tem mais tempo, aí já muda um pouquinho de figura, tá? Você pode aí mesclar. Eu, particularmente, eu acho saudável você atuar tanto como assistente técnico quanto perito judicial e mesclar com os dois. E aí você vai aumentando suas perícias conforme aquilo que for te trazendo um melhor retorno, né? Tem profissionais que preferem fazer só assistência técnica, não querem atuar como perito judicial. Tem outros que preferem atuar só como perito judicial. E tudo bem, ok, né? Isso vai um pouquinho de preferência também. Então, por isso que eu falo, depende. Vai ser vantajoso dependendo da sua necessidade. Como que você pensa, como que você age, como que está o seu trabalho ou não, para você se organizar e aí realizar as perícias como perito judicial ou como assistente técnico, né? Lembrando que o engenheiro de segurança ele pode fazer ambas, já o técnico de segurança, né, ou outras profissões que nós citamos no vídeo no início, ele já não pode fazer a perícia judicial pelo juízo, né, como perito judicial. Ele pode atuar como perito assistente, ou melhor, assistente técnico, em vários processos, mas não como perito judicial. O perito judicial, ele tem alguns trâmites a mais que o assistente técnico. Então, vamos lembrar, ele foi designado pelo juízo. Então, ele tem que seguir alguns ritos, alguns trâmites que são um pouquinho mais trabalhosos que os trâmites do assistente técnico. O assistente técnico está atuando diretamente para a parte. Então, ele não está atuando lá dentro do processo, está atuando na defesa da parte. Ele vai fazer a diligência pericial, vai fazer a perícia, vai fazer o parecer técnico, vai entregar, vai fazer as impugnações, enfim, tem algumas coisas aqui. Agora, o perito, ele tem algumas obrigatoriedades. Então, ele tem que fazer agendamento, ele tem que, às vezes, correr atrás das partes para poder fazer esse agendamento, encaixar na agenda. Ele tem que fazer diligência, ele tem que encaixar com outras perícias.
tudo que for pertinente àquele processo e o juiz questioná-lo dentro do processo, ele vai ter que responder. Ele vai ter que fazer os esclarecimentos 1, 2, 3, de acordo com o que for solicitado. Enfim, às vezes, e a depender do processo, o trabalho do perito ele é um pouquinho mais extenso. Nada que com a prática você não domine, mas é um trabalho que te faz perder um pouquinho mais de tempo. Né? Então, você tem que responder diretamente para o juízo, os prazos são curtos, a gente não vai falar especificamente agora aqui de prazo, mas tudo tem prazo dentro dos processos, de acordo com o CPC, então os prazos são determinados. E uma coisa que os juízes detestam é que o perito não cumpra com as datas estabelecidas, né, Rogério? Então, acho que é o primeiro princípio ali para trabalhar, para ser bem sucedido nessas varas para agradar aí os juízos, é trabalhar com os prazos. Então, eles não toleram quebra de prazo. Então, tem essa questão. Então, quem vai trabalhar como perícia inicialmente tem que saber que vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência que os trâmites processuais exigem. Diferente do assistente técnico, que tem um trâmite um pouquinho mais facilitado, digamos assim, por não ter esse envolvimento direto com o juízo. Né? Então, eu ainda acrescentaria essa questão. Igual o Rogério falou, concordo. Eu acho que à medida que você vai trabalhando, dá sim para trabalhar como perito judicial e assistência, que hoje é o que nós fazemos. Inclusive, fazer assistência técnica complementa o perito judicial e fazer a perícia judicial complementa o assistente técnico. São duas vertentes e são duas visões, né, de perícia que aplicadas se complementam e fazem o profissional melhor, caso o profissional queira. Então, por conta disso, do perito ter alguma demanda de tempo a mais, muitas pessoas, muitos profissionais acabam fazendo sua assistência, porque fizeram a judicial e não gostaram, não tiveram uma boa experiência, enfim, e deram certo ali fazendo a assistência e vão fazer assistência. Tem outros profissionais que fazem perícia só judicial a vida toda, não se acertaram muito bem ali como assistente técnico e fazem só a perícia judicial. Isso não tem problema nenhum. Então, eu acho que a vantagem está no que o profissional arrumou ali como limite para ele do que vai ser melhor para o seu trabalho. Aonde eu vou render mais? Aonde é melhor para mim? Então, isso é que vai ser a vantagem. A vantagem vai ser particular, de pessoa para pessoa. Né, e quando você vai estar iniciando, né, no mundo das perícias, de verdade, o ideal é que você realmente, se você quer atuar como perito judicial, mas eu recomendo que você atue também como assistente. Por quê? Porque como assistente você tem um retorno mais rápido dos honorários, então te dá uma base para você esperar um pouquinho mais de tempo e aí tá entrando os honorários como perito judicial. Mas isso aí depende de pessoa para pessoa, que nem a Tatiana falou. Eu conheço excelentes peritos que fazem só judicial e excelentes assistentes técnicos que preferem só fazer a parte de assistência técnica. No nosso caso, a gente acha que dá sim para conciliar e a gente faz muitas perícias judiciais e muito mais perícias assistenciais, né? Porque as assistenciais a gente tem toda uma estrutura onde a gente consegue realizar perícias pelo Brasil inteiro. Então a gente consegue fazer um número bem significativo de perícias dentro do mês. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo deu para esclarecer bastante. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui o comentário. E se você, novamente, quiser conhecer o nosso curso, fica à vontade, você vai ser super bem-vindo. Eu até recomendo que você entre no link, mesmo que você não queira adquirir o curso, porque lá nesse link você vai encontrar uma aula gratuita de 1 hora, onde a gente está explicando um pouquinho mais sobre essa questão das perícias de insalubridade e periculosidade. Tá bom? Então, Tatiana, obrigado. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Espero que esses esclarecimentos possam ajudá-los de alguma forma aí no dia a dia. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau!